Em 9 de novembro de 1971, John List matou 5 pessoas dentro da própria casa em Westfield, Nova Jersey. Entre as vítimas estavam sua esposa, sua mãe e seus 3 filhos. O crime não foi impulsivo. Foi planejado. Naquela manhã, ele acordou cedo como de costume. Preparou o café e levou os filhos para a escola normalmente. Nenhum deles imaginava que não voltariam para casa para viver outra rotina comum. Quando retornou à mansão onde moravam, John List já tinha decidido o que faria. Ele havia separado 2 armas dias antes, uma pistola 9mm e um revólver calibre .22. A primeira vítima foi sua esposa, Helen, que estava na cozinha. Ele atirou sem aviso. Em seguida, subiu ao 3º andar, onde sua mãe, Alma, de 84 anos, vivia em um pequeno apartamento interno. Ela foi a segunda. Depois disso, List não fugiu imediatamente. Ele arrastou os corpos até o salão principal da casa, organizou parte da cena e saiu novamente, dessa vez para assistir ao jogo de futebol do filho mais velho. Ele ficou na arquibancada, conversou com outros pais e voltou para casa com o próprio filho. Horas depois, John Jr. estava morto. Os 2 filhos mais novos chegaram da escola no fim da tarde. Foram mortos também. Ao final do dia, John List havia executado toda a família. Ele acomodou os 5 corpos lado a lado no salão de baile da mansão Breeze Knoll. Cobriu os rostos com toalhas. Ligou o sistema de som da casa e colocou música religiosa para tocar continuamente. Depois sentou-se à mesa e escreveu uma carta. Na carta, endereçada ao pastor de sua igreja, explicou que havia feito aquilo para salvar as almas da família. Ele acreditava que a situação financeira da casa estava levando todos à ruína moral. Segundo ele, matar era uma forma de evitar que seus filhos se afastassem da fé e condenassem suas próprias almas. Quando terminou, saiu pela porta da frente, dirigiu até o aeroporto JFK e desapareceu. Durante quase um mês, ninguém entrou na casa. A música religiosa continuou tocando no interior da mansão enquanto os corpos permaneciam ali. As luzes ficaram acesas. Os vizinhos perceberam algo estranho, mas assumiram que a família havia viajado. Somente em 7 de dezembro de 1971, após preocupações de amigos e professores das crianças, a polícia entrou na residência. Encontraram os corpos organizados. Encontraram a carta. Encontraram uma cena meticulosamente arrumada. E encontraram algo que tornaria a captura ainda mais difícil. Todas as fotografias da casa tinham sido mutiladas. O rosto de John List havia sido cuidadosamente recortado de cada imagem. Não havia uma única foto utilizável do principal suspeito. A partir dali, começava uma das buscas mais longas da história criminal americana. John List nasceu em 1925. Era contador, metódico, religioso e extremamente preocupado com reputação social. A mansão Breeze Knoll representava mais do que uma casa. Representava status, respeito, aparência. Em 1971, ele perdeu o emprego como vice-presidente de um banco. Em vez de contar à família, manteve a rotina fingindo que ainda trabalhava. Saía de casa todos os dias de terno e pasta, passava horas na estação de trem lendo jornal e retornava como se tivesse cumprido o expediente normal. As dívidas começaram a crescer. Ele retirava dinheiro da conta da própria mãe para pagar contas e manter a fachada. Mas não era apenas o dinheiro. Segundo registros posteriores, List acreditava que a família estava se afastando da fé. A esposa tinha problemas com o álcool. A filha demonstrava interesse por teatro e vida artística. Para ele, isso representava corrupção moral. Na mente de John List, perder a estabilidade financeira e perder o controle espiritual da família eram falhas imperdoáveis. E ele acreditava que seria responsabilizado por Deus por isso. Esse é um ponto importante. John List não se via como um homem descontrolado. Ele se via como alguém tomando uma decisão racional diante de um colapso inevitável. Após os assassinatos, ele planejou cuidadosamente a fuga. Fechou contas bancárias, cancelou entregas. Avisou a escola que as crianças estariam ausentes por motivos familiares.
Ajustou o aquecimento da casa para retardar decomposição visível. Cortou sua imagem das fotografias para dificultar identificação. Depois abandonou o carro no aeroporto e voou para Denver. Ali, John List deixou de existir. Em seu lugar surgiu Robert Peter Clark. Ele usou o nome de um antigo colega de faculdade. Conseguiu um novo número de seguridade social. Arrumou emprego como contador. Entrou em uma igreja luterana. Fez amizades. Reconstruiu exatamente o mesmo perfil social que tinha antes. Em 1985, conheceu uma mulher chamada Dolores Miller. Casaram-se. Em 1988, mudaram-se para Richmond, Virgínia. Durante 18 anos, ninguém o conectou ao massacre de Westfield. Ele não mudou radicalmente de estilo de vida. Não viveu como fugitivo paranoico. Viveu como sempre viveu. Trabalhava. Frequentava a igreja. Conversava com vizinhos. Pagava impostos. Era descrito como reservado, educado e religioso. A investigação original esfriou. A mansão Brisknell foi destruída por um incêndio suspeito em 1972. A falta de fotografias dificultava reconhecimento público. O caso parecia destinado ao esquecimento. Mas em 1989, quase 2 décadas depois, o programa de televisão America's Most Wanted decidiu reabrir a história. Os produtores contrataram o escultor forense Frank Bender para criar um busto tridimensional mostrando como John List poderia estar após 18 anos envelhecendo. Bender estudou fotografias antigas, dados médicos e estilo de vida. Acrescentou peso ao rosto. Mudou o cabelo para grisalho. Ajustou traços para refletir envelhecimento natural. O busto foi exibido nacionalmente. Poucos dias depois, uma vizinha na Virgínia entrou em contato com as autoridades. Disse que o busto era praticamente idêntico a um homem que morava perto dela chamado Bob Clark. Ela mencionou um detalhe específico, uma cicatriz atrás da orelha direita. Registros médicos de John List indicavam exatamente essa cicatriz. Em 1º de junho de 1989, agentes federais entraram no escritório de contabilidade onde ele trabalhava. Ele não resistiu. Foi preso. No interrogatório inicial, quando confrontado com sua verdadeira identidade, manteve a calma. Não demonstrou surpresa exagerada. Não entrou em colapso emocional. No julgamento em 1990, explicou suas motivações com frieza. Disse que acreditava estar salvando as almas da família. Afirmou que não via alternativa viável diante da falência financeira e do que considerava degradação espiritual. Ele não demonstrou arrependimento no sentido convencional. Falava com lógica, não com emoção. O júri levou poucas horas para condená-lo por 5 assassinatos em 1º grau. Recebeu 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Morreu na prisão em 2008 aos 82 anos. O que torna o caso John List particularmente perturbador não é apenas o número de vítimas. É a ausência de descontrole visível. Ele não era descrito como explosivo. Não havia histórico de violência doméstica registrado. Não havia comportamento errático que alertasse vizinhos ou membros da igreja. Ele construiu uma narrativa interna que justificava o ato. Na mente dele, falhar financeiramente e espiritualmente era algo pior do que matar. Essa lógica distorcida permitiu que ele executasse a família, reorganizasse a cena, escrevesse uma carta detalhada e iniciasse nova vida sem demonstrar sinais externos de culpa por quase 2 décadas. Quando perguntado anos depois se acreditava que seria perdoado, respondeu que sim. A convicção religiosa nunca o abandonou. A pergunta que fica não é apenas como alguém consegue cometer algo assim. É como alguém consegue viver normalmente depois. Durante 18 anos, John List trabalhou ao lado de pessoas que nunca imaginaram estar diante de um homem que havia executado a própria família. Ele frequentava cultos, participava de encontros comunitários, pagava contas e conversava sobre política local, enquanto carregava um segredo que mudaria qualquer ambiente se fosse revelado. Casos como esse forçam uma reflexão desconfortável. O quanto a aparência de normalidade pode ser construída de forma convincente. Quantas pessoas vivem ao nosso redor com histórias que jamais imaginaríamos? Se você acompanha histórias reais que parecem ficção,
Inscreva-se no canal, porque existem outros casos em que a fachada foi tão convincente quanto a de John List, e alguns duraram ainda mais tempo. A mansão Breeze Knoll não existe mais. O endereço foi reconstruído. Outra família vive ali hoje, mas o caso continua sendo estudado por psicólogos e criminologistas como um exemplo extremo de racionalização moral e controle emocional. John List não foi capturado por erro impulsivo. Foi capturado por envelhecimento previsível. E talvez isso seja o detalhe mais inquietante de todos.